quero ler com os irmãos Êxodo capítulo 20, dos versos 1 a 11. Êxodo 20, do verso 1 até o verso 11. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, nós a lemos e nós precisamos do Senhor, Pai, para que ela não apenas seja compreendida intelectualmente por nós, mas para que ela penetre fundo em nosso coração e traga transformação de vida. Deus, não permita, Deus, que nosso jeitão, a maneira como nós sempre temos vivido, a maneira como nós temos enxergado a vida, seja tão forte a ponto de nós rejeitarmos o que a Tua palavra diz, por acharmos que o nosso jeito, os nossos pensamentos são melhores do que a Tua palavra. Mas pelo contrário, Deus, nos humilha e nos faz submissos à Tua vontade revelada na Tua palavra, Deus. Suplico, Pai, que o Teu Santo Espírito haja de maneira sobrenatural e poderosa nessa noite. Que Ele tome a palavra que é a espada dEle e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E então nos console com o Evangelho do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que nos transforma e nos leva até o Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, a gente está nessa série sobre os 10 mandamentos, estamos caminhando nela, e hoje nós chegamos no 4º mandamento, que talvez seja o mandamento mais controverso e polêmico de todos os 10, especialmente na forma como ele deve ou não deve ser aplicado. Existe muito debate, existe muita divergência sobre esse mandamento, mas antes da gente entrar nele, não está projetado, mas eu quero que você de novo olhe para isso. Olhe de novo para o verso 2 de Êxodo 20. Toda vez que a gente for olhar para os 10 mandamentos, a gente precisa começar olhando para o verso 2. O verso 2 diz assim: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Antes de olharmos para os 10 mandamentos, nós precisamos lembrar quem é esse Deus que está nos dando os 10 mandamentos. Este é o Deus que nos criou, Ele é o Senhor, o teu Deus,
Ele é o teu Deus porque Ele quer se relacionar comigo e com você. E Ele, antes de nos dar os 10 mandamentos, Ele nos tirou da terra da escravidão. Isso precisa estar claro na nossa mente. Os 10 mandamentos não são um meio de conseguir um relacionamento com Deus. Os 10 mandamentos são a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para aqueles a quem Ele já salvou, já redimiu e já trouxe para um relacionamento pessoal com Ele, única e exclusivamente por causa da graça dEle sobre as nossas vidas. Amém? Tendo dito isso, tendo isso muito claro em nossas mentes, vamos dar uma olhada para os versos 8 a 11, onde nós encontramos o 4º mandamento. O verso 8, ele começa dizendo, lembra-te. E aqui a gente precisa começar na nossa explicação entendendo o que cada uma dessas palavras significam. Porque lembrar pode parecer algo um tanto quanto trivial. Ah, lembrei que eu tenho que tomar um remédio. É lembrar, certo? Lembrei que eu tenho que tomar um remédio. Aí você vai lá e toma um remédio. Mas esse lembrar sobre o qual Deus está falando aqui, não é um lembrar como lembrar de tomar um remédio. É um lembrar muito mais parecido com o meu e o seu lembrar do dia do nosso aniversário de casamento. Não é simplesmente um lembrar. No dia do seu aniversário de casamento, meu irmão, eu espero que você simplesmente não chegue para sua esposa e fale assim, mas talvez seja comprar um buquê de flores. Talvez seja sair para jantar, uma noite romântica. O lembrar envolve algumas coisas. Minha esposa não está aqui, né? Não, beleza. Esse ano eu vou fazer 10 anos de casado. Eu estou lembrando disso, faz tempo já. E me preparando, porque eu vou fazer 10 anos de casado. Isso envolve preparação, para que no dia ou na época que a gente for comemorar os 10 anos de casado, não sejam simplesmente, puxa, que dia é hoje? 15 de dezembro, é mesmo, fiz 10 anos de casados. Não, mas que isso envolva mais coisas. É disso que Deus está falando quando Ele diz, lembra-te do dia de sábado. Ele está falando sobre nós separarmos esse dia, nós lembrarmos que esse dia é um dia importante, um dia para o qual nós precisamos nos preparar, assim como nós nos preparamos para o nosso aniversário de casamento, por exemplo. E ele diz então, lembra-te do dia de sábado. O que essa palavrinha sábado significa? Quando a gente lê assim, muitas vezes a gente só entende assim, é um dia da semana, é o 7º dia da semana. Mas a palavrinha sábado, na língua em que foi escrito aqui, ela quer dizer muito mais do que isso. Na língua hebraica, essa palavrinha, ela quer dizer cessar, por fim, descansar. É isso que a palavrinha sábado significa. Deus está dizendo para o povo dele, lembrem-se do dia do descanso. Lembrem-se do dia em que vocês devem colocar fim. Lembrem-se do dia em que as atividades de vocês devem cessar. Ok? É isso que Deus está falando aqui para o povo dele. E Ele está dizendo que esse dia, nós devemos lembrar dele, esse dia de descanso, e nós devemos lembrar desse dia para santificá-lo. O que significa isso? O que quer dizer santificar alguma coisa? A palavra santificar, ela é a ideia de alguém que pega uma faca e diante de algo, de uma massa, talvez um pedaço de massa de pão, ou talvez uma carne, essa pessoa então ela corta um pedaço e ela separa um pedaço dessa massa de pão ou um pedaço dessa carne para um fim, para um propósito específico. Ok? É isso que essa palavrinha está dizendo. Então Deus está dizendo para o povo dele, que eu e você, que nós, o povo de Deus, nós devemos nos lembrar do dia do descanso. Para quê? Para separar esse dia. Imagine que a sua semana é uma massa de pão. Deus está dizendo, passe a faca no último dia e o separe. O deixe de lado.
o separe para um propósito específico. Santifique o dia do descanso. E o texto continua, e aqui eu estou só explicando o que o texto quer dizer, depois nós vamos olhar para algumas aplicações disso. Mas o texto continua, e no versículo 9, ele nos diz como essa lembrança, esse descanso e essa santificação do dia do descanso acontecem. Ele começa dizendo que primeiro, nós santificamos, nós lembramos do dia do descanso, quando nós trabalhamos 6 dias, e nele fazemos todo o nosso trabalho. E aqui, diferentemente dos outros mandamentos que nós chegamos até aqui, ele explicitamente traz algo, não apenas que nós não devemos fazer, mas ele traz algo que nós devemos fazer. Ele está dizendo, durante 6 dias vocês vão trabalhar. E talvez alguns de nós precisam dessa exortação. A semana tem 7 dias, durante 6 nós fazemos o quê? Nós trabalhamos. Essa é a vontade de Deus para o povo de Deus. Ele quer que nós trabalhemos. Essa é a vontade dele. Infelizmente, e aqui eu estou talvez pulando aí, indo para uma aplicação, mas infelizmente se tornou algo cultural no nosso país, que sempre que a gente tem a oportunidade de não trabalhar, a gente não trabalha. Existe uma percepção equivocada de que o trabalho é parte da maldição de Deus, por causa do pecado do homem. Tem gente que crê nisso. Tem gente que pensa que quando Deus falou para Adão, olha, por causa do teu pecado, você vai do suor do seu trabalho tirar o sustento do seu dia a dia, as pessoas pensam que o trabalho em si é parte da maldição de Deus. Mas elas estão enganadas. Deus, quando Ele fez Adão, Ele o colocou no jardim para trabalhar o jardim e para sujeitá-lo. Trabalho é parte do plano de Deus para o ser humano. Consequência dessa percepção equivocada, algumas pessoas pensam que a eternidade, vamos ser todos nós vestidos de branco, deitados em nuvens, tocando harpa. A eternidade inteira. Sinto te informar. A eternidade é a restauração do plano original de Deus para o ser humano. O que vai incluir trabalho. Nós trabalharemos na eternidade. Não teremos mais ervas daninhas. Não teremos mais que tirar do suor do rosto o nosso sustento. Mas o trabalho continuará existindo. Porque o trabalho é parte do plano original de Deus para o povo dele. E uma consequência muito prática dessa percepção equivocada de que o trabalho é maldição de Deus, é a gente ver quase que os crentes sendo conhecidos como sinônimo de preguiçoso. E crente não crente eu não trabalho, porque crente, pensa num povo preguiçoso. Quando na verdade, uma das consequências, uma das marcas do povo de Deus, especialmente na Reforma Protestante, em 1517, foi que o povo de Deus ficou conhecido como um povo que tinha uma ética de trabalho extremamente elevada. Mas hoje em dia, sabe o que acontece? Eu sou demitido, e aí o governo me paga o seguro-desemprego. E aí o que eu faço? Eu fico 3, 4, 5 meses sem trabalhar. Eu vou lá na Kefis, né, dona Carmen? E eu vou fazer entrevista, eu levo o papelzinho do governo, eu não quero emprego. Eu levo o papelzinho do governo só para que o dono, o proprietário da empresa, assine como se eu estivesse procurando emprego. Porque eu não quero trabalhar. Eu estou ganhando do governo. Eu quero ficar 3, 4, 5 meses à toa. Deixa eu te contar uma coisa, meu querido. Essa não é a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus para mim e para você é que o povo dele trabalhará 6 dias por semana.
Essa é a vontade de Deus para nós. E durante esses 6 dias fará todo o trabalho que tem para fazer. Essa é a primeira forma como nós santificamos o dia do descanso. É que nos outros 6, a gente de fato trabalha. A segunda forma é que nós separamos o 7º dia. O texto diz assim no versículo 10, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Parte do 4º mandamento é que em 6 dias o que a gente faz? A gente trabalha. E então em um dia da semana nós não trabalhamos. Nós dedicamos aquele dia ao Senhor, o teu Deus. E parte desse dedicar ao Senhor é descrito para nós como é esse dedicar ao Senhor em Levítico, versículo 23, capítulo 3. O texto diz assim: em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso. Ou seja, eu vou deitar em casa, eu vou ligar o Faustão e ninguém me tira do meu sofá. É isso? Não. É dia de descanso e de reunião sagrada. De reunião sagrada. Os irmãos lembram o Salmo 92 que nós começamos o culto lendo? Um salmo, um cântico para o dia de sábado. Porque que o povo fazia no sábado? Se reunia. Para quê? Para adorar a Deus, como povo de Deus. Isso é parte do que significa separar e dedicar o dia ao Senhor. Ok? Então, como que se obedece o mandamento de santificar o dia do descanso? Durante 6 dias você trabalha. Um dia você não trabalha, mas você não fica em casa assistindo Faustão. Você não trabalha e você se reúne com o povo de Deus para adorar a Deus. Tem mais uma forma como a gente cumpre isso. O texto continua no versículo 10, ele diz que não é só você que não vai fazer trabalho nesse dia. É nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. 6 dias você trabalha. Um dia você não trabalha. E não apenas você não trabalha, os teus filhos não trabalham, os teus servos não trabalham, os teus animais não trabalham, os estrangeiros que estão aí na tua propriedade também não trabalham. O que é isso? É Deus ordenando que eu e você estendamos a bênção do dia do descanso, a graça que é podermos e devermos descansar um dia, também aos que estão sob a nossa autoridade. Não é apenas nós, mas somos nós, nossos filhos, nossos servos, nossos animais e também os estrangeiros que estão sob nossa autoridade. Estou só explicando o texto. Se você já está bravo comigo até já agora, guarda a tua ira aí e resolve ela com Deus. Estou só explicando o texto. Deus, como um pai amoroso e gracioso, Ele não faz como muitas vezes a gente faz, né? Muitas vezes a gente dá regras para os nossos filhos e eles falam, mas por quê? Porque sim, porque eu estou mandando. Deus não faz isso. O texto continua e no versículo 11 ele passa a nos dar os motivos por que Ele está mandando isso. E Ele diz assim, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia, descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Primeira razão, porque nós trabalhamos 6 dias e não trabalhamos um dia, é uma razão fundamentada na doutrina da criação.
no fato de que na criação, Deus criou em 6 dias e depois Ele descansou. Esse descanso, queridos, ele tem a ver com satisfação. O texto lá de Gênesis 1:31, a gente não tem o slide, mas depois que Deus cria todas as coisas, o texto diz que olhou Deus e viu que tudo que Ele havia feito era muito bom. E então descansou. Esse descanso é o descanso daquela pessoa que faz, trabalha, e então vê o que ela fez e consegue agora descansar, porque ela já realizou o trabalho. Eu lendo isso daqui, pensando nisso daqui, eu fiquei pensando numa circunstância da minha vida que deu muito trabalho. Não sei quantos de vocês já ensinaram seus filhos a andar de bicicleta sem rodinha, mas dá trabalho. Eu travei minha coluna, tive que fazer RPG para poder voltar ao normal, depois de ensinar minha filha a andar de bicicleta sem rodinha. Você vai lá, segura no banco, e fala, vai que eu estou segurando. E aí você vai, e ela vai. Pedala. Você vai segurando no banco atrás. E aí você solta e vai acompanhando, e ela quase cai e você segura. E você vai de novo, tenta de novo. Até que parece que num passe de mágica, uma das vezes, você está falando vai, e foi. E vai. E aí o que você faz? Descansa. O que foi? Você está satisfeito. A obra que você se propôs a fazer está realizada. Você se esforçou. Ela se esforçou. E deu certo. E agora então você descansa, satisfeito e realizado. É esse o relato da Bíblia sobre a criação. Deus cria todas as coisas e então Ele vê o que Ele criou e Ele diz que foi muito bom. E então Ele descansou. Ele descansou. Esse é o primeiro motivo porque eu e você trabalhamos 6 dias e descansamos 1. Porque nós fomos criados por um Deus que trabalha e descansa. E lembra, nós fomos criados para sermos espelhos desse Deus, para refletirmos o caráter desse Deus. Se a gente quer refletir o caráter desse Deus, Ele está dizendo que nós devemos seguir o mesmo ritmo que Ele. Trabalhamos 6 dias, descansamos 1. Mas tem um outro motivo que não é apresentado no texto de Êxodo, mas que é apresentado no texto correlato de Deuteronômio, quando Moisés repassa a lei com o povo. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, eu não vou ler o texto desde o versículo 12, quando ele começa falando sobre o sábado e dando o mandamento, o 4º mandamento, mas no versículo 15, ele traz um outro motivo porque eu e você devemos guardar o sábado. Se em Êxodo o motivo é a doutrina da criação, olha aqui em Deuteronômio. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Por quê? Porque você foi liberto do Egito, não pelo teu poder, não pela tua força, não porque você lutou, pegou em espada e conseguiu a sua própria libertação, mas porque você foi liberto do Egito pela poderosa e graciosa mão de Deus. Então, o segundo motivo é porque nós servimos a um Deus que nos salvou sem nenhuma participação nossa. Nós não cooperamos com a nossa salvação. Deus nos salvou com a mão poderosa e graciosa dele. Por isso, Ele nos chama a uma vez na semana descansarmos, lembrando que a nossa salvação não foi fruto das nossas mãos, mas foi um presente entregue a cada um de nós pela mão poderosa e graciosa de Deus, sem que nós tenhamos feito nada para merecer. Esse é o chamado desse descanso, é de lembrar disso, é de lembrar quem é o Deus que nos criou e quem é o Deus que nos salvou. É para isso que nós trabalhamos 6 dias
e nós descansamos um dia. Queridos, esse é o texto. O texto é basicamente isso. A explicação do texto é essa. Deus está dizendo para o povo dele que eles devem separar, santificar um dia na semana. Devem trabalhar 6 e devem santificar, separar um. Por quê? Porque Deus criou o mundo em 6 dias e depois descansou. E porque Deus nos tirou da nossa escravidão sem que nós tenhamos feito nada para merecer ou para conquistar isso. Ele fez por obra dele, por causa da força dele, do poder dele e da graça dele. O que isso significa para mim e para você hoje? Como que a gente aplica isso? O que isso muda na minha e na sua vida hoje? Algumas aplicações para a gente. Primeira delas, quando eu olho para esse texto, na verdade, cada um dos 10 mandamentos mostra que tipo de pessoa nós somos, que tipo de gente nós somos, que tipo de criatura nós somos. E esse aqui, ele nos mostra que nós somos o tipo de gente que precisa de uma lei que nos diga que a gente precisa trabalhar e descansar. Alguns precisam mais da lei que diz que eles devem trabalhar. Outros precisam mais da lei que diz que eles precisam descansar. Mas esse é o tipo de gente que nós somos. Nós precisamos que Deus, entre as 10 coisas que Ele tem para dizer para o povo dele, uma delas precisa ser: vocês têm que trabalhar 6 dias, e durante um dia vocês têm que descansar. Isso diz muita coisa a respeito da gente. Uma outra aplicação é que o 4º mandamento, ele na verdade é graça de Deus, para um povo que primeiro era escravo de Faraó e não tinha descanso. A gente precisa lembrar disso. O povo que está recebendo os 10 mandamentos, eles não estavam na CLT. Eles não tinham CLT, eles não tinham direito trabalhista. Eles eram escravos de Faraó, não tinha descanso. E Deus está aqui graciosamente dizendo para o povo: olha, eu tirei vocês do Egito, e a partir de agora vocês vão trabalhar 6 dias, mas um dia vocês vão descansar. Ok? O 4º mandamento é graça de Deus para um povo que era escravo de Faraó e não tinha descanso. O 4º mandamento é graça de Deus para um povo que tende a ser escravo das suas realizações. Um povo como eu e você, que tende a se definir pelo que é capaz de produzir. Eu valho aquilo que eu produzo. O meu valor está atrelado à minha produção, a quanto eu sou capaz de produzir. Isso é idolatria. E Deus graciosamente nos liberta disso, dizendo: olha, um dia da semana vocês não vão produzir absolutamente nada. Vocês vão descansar. Vocês vão descansar. Além disso, o 4º mandamento, ele é graça de Deus, nos lembrando que nosso sustento, nossa saúde e nossa salvação não são obras de nossas mãos, mas da mão poderosa e graciosa dele. Dessa forma, queridos, ou consequentemente, eu e você, nós demonstramos que nós confiamos no sustento de Deus, quando em fé, nós decidimos não trabalhar um dia na semana, crendo que ainda assim, Deus nos sustentará. Consequentemente, queridos, nós demonstramos que confiamos no cuidado de Deus para as nossas vidas, quando pela fé nós separamos um dia da nossa semana para servir os outros, ao invés de nos servir. Consequentemente, nós demonstramos que confiamos na obra de Deus para a nossa salvação. Nós confiamos que não é obra nossa, é obra dele, e nós demonstramos isso quando nós separamos um dia na semana para adorar a este Deus com as outras pessoas a quem ele também salvou. São atitudes práticas de pessoas que confiam e reconhecem que o sustento não vem das próprias mãos, mas vem de Deus, que a nossa saúde não depende de nós, mas depende de Deus, que a nossa salvação não é obra nossa, é obra de Deus. E por isso, pela fé, nós podemos descansar. Nós podemos descansar. Mas aí vem uma pergunta
que talvez muitos de vocês estejam na mente. Mas pastor, o texto não está falando sábado. O que nós estamos fazendo aqui no domingo? Por que a gente não se reúne no sábado para fazer isso? O texto não está falando do sábado. Eu quero mostrar para vocês, primeiro, que o dia da semana não é o ponto do texto aqui. O ponto do texto é o dia do descanso, e não o dia da folhinha, o dia da semana. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é que muito cedo na história da igreja cristã houve essa mudança. Os cristãos pararam de se reunir no sábado para fazer isso e passaram a se reunir no domingo. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo e não no sábado. Ok? Deixa eu mostrar isso para vocês. Texto de Atos, capítulo 20, versículo 7. Olha aí o que diz o texto. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Não é segunda-feira, viu, gente? O primeiro dia da semana é domingo. Ok? No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. O que quer dizer partir o pão? Fazer um lanche da tarde? Não. A expressão neotestamentária partir o pão é celebrar a ceia do Senhor. Então eles se reuniram no domingo, para quê? Para celebrar a ceia. E o que Paulo fez? Falou ao povo, pregou, ensinou a palavra de Deus. E o culto foi longe. O texto diz que ele continuou falando até meia-noite. Vocês acham que eu demoro, né? Queridos, o que eles estavam fazendo? Eles se reuniram para prestar culto a Deus, celebrar a ceia do Senhor, ouvir a palavra sendo pregada, no domingo, em Atos, capítulo 20, muito cedo na história da igreja. Mas não é a única passagem que nos mostra isso. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, Paulo está falando sobre coleta de oferta para os pobres de Jerusalém. E ele diz então para o pessoal de Corinto, quando que eles iam separar esse dinheiro que ele depois ia pegar. Que dia? No primeiro dia da semana. Cada um de vocês separe uma quantia, porque aí o dia que eu for, a gente não vai precisar tirar a oferta. Já vai estar tudo separado. No que dia? No domingo. Por quê? Porque o povo de Deus, os cristãos, depois que Jesus Cristo ressuscitou no domingo, passaram a ter o dia do descanso, o dia em que eles se reúnem no domingo. Uma outra fonte que nos mostra isso, uma fonte extra-bíblica, é um texto de Inácio de Antioquia, que é um dos pais da igreja, que foi discípulo do apóstolo João e bispo da igreja de Antioquia no primeiro século, ok? Então ele foi bispo da igreja de Antioquia do ano 68, depois de Cristo, até o ano 100, pertinho ali, ok? Pertinho da época de Jesus, ele conviveu com os apóstolos, João foi o discipulador dele. E olha aí o que ele diz: cristãos não guardam mais o sábado, mas dirigem suas vidas em direção ao dia do Senhor, onde nossas vidas são renovadas pelo Senhor e por sua morte. Ok? Então você tem um texto do primeiro século da era cristã, de um dos pais da igreja, demonstrando que logo no início, logo depois da ressurreição de Cristo, logo no surgimento da igreja, a igreja faz essa transição. Ela deixa de ter o sábado como o seu dia de descanso e ela passa a ter o domingo, porque foi o dia que o Senhor ressurgiu. Ok? Mas aqui fica um alerta, queridos, e nós precisamos prestar muita atenção nisso. Eu e você, nós não podemos cair no mesmo erro que os fariseus do primeiro século, os fariseus contemporâneos de Jesus caíram, e que os judeus, muitos deles, muitos amigos aqui de Caldas Novas, adventistas do sétimo dia, continuam caindo, que é o erro do farisaísmo, o erro do legalismo. Por exemplo, eu tenho um amigo que foi para Jerusalém, e ele estava hospedado num hotel em Jerusalém. Aí ele saiu com a família dele no sábado,
E aí depois ele voltou pro hotel. Quando ele chegou no hotel, ele percebeu que existiam 2 elevadores. O elevador do sábado e o elevador dos gentios. Ok? Gentil é todo mundo que é pagão para os judeus. Todo mundo que não é judeu é gentil. E tinha uma fila enorme no elevador do sábado. Até então ele não tinha percebido ainda o que era. Aí ele foi lá na frente e perguntou: tem 2 elevadores, está quebrado esse daqui, por que tem essa fila enorme aqui nesse outro e esse aqui ninguém está usando? E aí o pessoal falou: não, é porque isso aí é o elevador dos gentios. Ele falou: crianças, nosso elevador está livre, né? E entrou no elevador. A hora que ele entrou no elevador, bom, deixa eu recapitular um pouco aqui antes. Qual que é a diferença entre o elevador do sábado e o elevador dos gentios? O elevador do sábado, ele para em todos os andares do hotel. Porque o judeu, ele acredita que apertar o botão do elevador, fazer contato ali elétrico, passar aquele sinal elétrico, isso é trabalho. E isso ele não pode fazer no sábado. Então ele entra no elevador e o elevador vai parando em todos os andares. E aí ele desce. Ele não fez trabalho nenhum, ele não apertou botão nenhum. Então meu amigo chamou os filhos, nova aliança, libertos por Jesus Cristo, vamos entrar no elevador dos gentios. Entrou no elevador dos gentios. A hora que ele entrou no elevador dos gentios, o que aconteceu? A judeusada toda entrou no elevador dele também e começou a falar: aperto 3, aperto 2, aperto 1. Queridos, o que é isso? Isso é legalismo. Isso é legalismo. Para você ter uma ideia, os fariseus da época de Jesus, eles criaram centenas de regrinhas para definir o que é lembrar o dia do sábado e o que não é. Eram centenas de regras, e muitas delas estão até hoje. Uma outra que esse amigo conta é que, por exemplo, lá eles dizem que você não pode andar uma certa quantidade de metros, não é? E aí, a partir de uma certa quantidade de metros, vira trabalho. A não ser que seja em cima da água. Ok? Então, o que eles fazem? Pega uma garrafinha de água mineral, coloca debaixo do banco do carro e vai. Porque aí está em cima da água, não tem problema. O que é isso? Legalismos. E, queridos, a gente ouve isso e a gente fala assim: nossa, mas esses caras... mas são muito legalistas mesmo, esses caras. Nossa. Deixa eu contar uma coisa para você. Sabe o que você está esperando eu fazer aqui nessa mensagem? Começar a te dar as regras. O que pode e o que não pode. Não, pastor, mas fala logo já então. O que pode? Posso trabalhar? Até que horas eu posso trabalhar no domingo? Se eu não trabalhar todo domingo, pode? Porque, queridos, eu e você temos uma natureza humana que clama por regras, que fala: me dá os 5 passos para a felicidade, os 3 passos para a obediência ao 4º mandamento. A gente gosta disso, mas deixa eu contar uma coisa para vocês: esse não é o caminho não são as regrinhas, o caminho é a graça, é o evangelho, ok? Entenda isso. Então eu não vou aqui trazer para vocês o que você pode fazer, o que você não pode fazer no domingo, ok? Eu lembro quando eu era criança, existia um lugar lá na minha cidade com uma área esportiva que não podia ser usada no domingo, porque entendia-se que se você nadasse, jogasse basquete, jogasse futebol no domingo, você estava quebrando a regra de guardar o domingo, o sábado. Eu não estou aqui para fazer isso. Aliás, quando a gente vai para o Novo Testamento, o que a gente vê o apóstolo Paulo fazendo é o seguinte: olha aí em Romanos capítulo 14, ele diz assim, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Qual que é a ordem de Paulo? Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Em sua própria mente. Olha Colossenses, para você não dizer que eu estou baseando num versículo só. Colossenses capítulo 2. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das Boas Novas, ou dos dias de sábado.
Ok? Se você não está satisfeito com Paulo, você quer ouvir o próprio Jesus? Jesus e seus discípulos estavam andando pelo campo, e uma das regras que os judeus fizeram é que você não pode colher nada no dia de sábado. E Jesus e seus discípulos estavam com fome, e eles colhem trigo. Olha o que então Jesus responde para os fariseus que o acusam. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, queridos, nós não somos escravos do sábado, ok? Nós não estamos aqui para fazer regrinhas de como você vai obedecer esse mandamento ou não. Não é meu papel fazer isso. Mas eu quero te dizer que, ao mesmo tempo, a alternativa a isso não é nós chutarmos o dia do Senhor, e não é nós tratarmos o dia do Senhor como se fosse qualquer outro dia. Não. Deus nos mandou separarmos o dia de descanso para o Senhor. Pastor, que dia é esse? Deixa eu falar uma coisa para você. O dia que nós convencionamos como igreja, seja de forma ampla, a igreja cristã, desde lá do primeiro século, desde Atos 20, seja a nossa igreja local, nós convencionamos que esse dia será o dia de domingo. É o dia que nós nos reunimos aqui. Ok? Só pode ser o domingo? Não. Mas como igreja, nós convencionamos que o dia que nós vamos nos reunir como igreja para adorar ao Senhor, nessa reunião sagrada, como a gente leu lá em Levíticos 23:3, vai ser o domingo. Assim, queridos, nós não damos regras sobre o que pode ou não pode ser feito no domingo. Mas cada um de nós precisa e deve se perguntar e ter convicção na sua própria mente do quanto eu e você temos santificado, separado o dia para o Senhor. Queridos, eu sei que isso vai contra absolutamente tudo o que a nossa sociedade caminha. Especialmente numa cidade como Caldas Novas, onde praticamente toda a cidade trabalha nos dias de domingo. Praticamente todo mundo. Se eu falar aqui que quem trabalha de domingo está pecando, vocês vão me expulsar e achar um outro pastor que fale outra coisa. Porque a grande maioria aqui trabalha aos domingos. E eu não estou aqui para dizer isso. Mas eu estou aqui para dizer, sim, que como igreja, nós convencionamos, nós acordamos, nós pactuamos que nós iríamos nos reunir para adorar a Deus aos domingos. E por causa disso, eu creio que cada um de nós deveria se esforçar ao máximo para separar o domingo para esse propósito. E se isso significa ter que procurar um outro emprego, eu te incentivaria a fazer isso. Eu não diria que trabalhar ao domingo é pecado, mas eu diria que se a sua comunidade de fé pactuou de se reunir no domingo e o seu trabalho te impede de fazer isso, eu te incentivaria fortemente a não ir amanhã lá e pedir demissão, mas a começar a proativamente buscar uma maneira de ter um emprego que você não trabalhe no domingo, para que você de fato possa separar esse dia para o Senhor. Acho que o que eu estou dizendo não é legalismo. Eu não estou dizendo que trabalhar ao domingo é pecado. Eu estou dizendo que esse é o pacto que nós temos como igreja. Nós não temos como igreja como falar assim, nós vamos nos reunir cada semana num dia, voltando. Não funciona. Não funciona. O dia é o dia que nós pactuamos, o dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Por isso, à luz disso, eu creio que nós deveríamos fazer todo o possível para separar esse dia.
Existem situações em que isso não é possível? Obviamente que existem. Existem pessoas que trabalham, por exemplo, na segurança pública, que precisam trabalhar aos domingos. Pessoas que trabalham na área de saúde, que precisam trabalhar aos domingos. São situações específicas. Mas eu creio sim, que naquilo que depende de nós, nós poderíamos buscar com maior afinco trabalhos que não envolvam o domingo, como uma demonstração de fé, de que é Deus quem nos sustenta, e Ele nos pediu para nós separarmos o domingo, um dia, para Ele, para uma reunião sagrada, para a adoração coletiva dEle. Tendo dito isso, eu gostaria de fazer 3 perguntas para que você analisasse a sua consciência e entendesse, você e Deus, como você tem lidado com isso. A primeira delas é: o domingo tem sido apenas mais um dia na sua vida? Não muda nada? É um dia como qualquer outro dia? Eu quero te dizer que se todos os 7 dias da semana são iguais para você, está errado. Porque Deus mandou você trabalhar 6 dias e separar um. Então, se todos os dias são iguais, tem alguma coisa errada. Segunda pergunta: você se prepara e se guarda para o dia do Senhor? Para esse dia de descanso? Ou você chega só o bagaço para Ele e entrega para o Senhor o que sobrou? É o UFC, é a atividade o tempo inteiro, e aí você chega para a reunião sagrada e entrega o que sobrou para o Senhor. E a última pergunta é: Deus é o centro? Talvez eu não diria do domingo, mas Deus é o centro do seu dia de descanso? Ou o centro do seu dia de descanso é o Faustão, o Brasileirão, a Fórmula 1? Deus é o centro do seu dia de descanso? O seu dia de descanso gira em torno de Deus? Porque Ele nos mandou separar esse dia para Ele. Para Ele. Quero concluir lembrando a todos nós que nós podemos ter 3 férias por ano, ter 3 dias de descanso por semana, mas se nós não buscarmos descanso naquele que é o nosso descanso, nossas almas continuarão cansadas, sobrecarregadas, aflitas, desesperadas. Porque Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na terra, lá em Mateus capítulo 11, nos versos 28 a 30, Ele fez um chamado. Ele disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, separe o dia de descanso, mas muito mais importante do que isso, vá todos os dias àquele que é o nosso descanso. Agostinho de Hipona disse que as nossas almas foram feitas para descansar em Jesus, e não descansarão enquanto não descansarem nele. Enquanto eu e você estivermos buscando descanso em qualquer outra coisa, nós continuaremos cansados, sobrecarregados. Mas se formos a Jesus, descobriremos que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave, e encontraremos descanso eterno, não apenas temporário, descanso eterno para as nossas almas.
Que Deus nos capacite, pela graça dEle, a descansarmos em Jesus, e descansando em Jesus, confiarmos o suficiente em Deus, para descansarmos e separarmos e santificarmos um dia da semana para o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Confesso a Ti, Deus, quantas vezes eu tenho sido um ativista, enchido minha agenda de atividades que eu não precisava ter, até como uma forma de me justificar, de me sentir útil, e muitas vezes eu acabo trabalhando muito mais do que eu deveria trabalhar, Deus. Eu te peço perdão por isso. Eu sei que isso é falta de confiança no Senhor. Peço que o Senhor sonde o meu coração, sonde o coração de cada um dos meus irmãos, e ajude, Deus, cada um de nós a perceber onde nós estamos nesse processo. Antes de qualquer coisa, se nós já estamos naquele que é o descanso, e então, estando naquele que é o descanso, o Senhor Jesus, nós possamos, em fé, aprender a parar, cessar, colocar fim nas nossas atividades e semanalmente descansarmos no Senhor, com o Teu povo, na sagrada reunião, servindo os outros, confiando em Ti em relação ao nosso sustento e adorando o Senhor. Esse é o nosso desejo. Nos ajuda, Pai. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos.